Um pouco sobre o poder da fé. Mas antes, vou convidar o nosso irmão Francisco Martins para fazer a prece inicial, para dar início aos nossos trabalhos de hoje. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, nossas mentes, né? Então vamos aquietar o nosso pensamento, fechar um pouquinho os olhos e pensar. Tudo é pensamento. A nossa convivência é o amor no infinito do conhecimento de Jesus, do nosso Deus Pai e Criador. Precisamos trabalhar a nossa compreensão, estudar em todos os componentes que nos prega a vida, não é só nos livros, mas sim estudar a cada um de nós e ver aonde podemos vos consertar. Damos boas-vindas, as-vindas a esta casa, que traz em cada um o despertar, mas também cabe a cada um despertar. Que Jesus nos abençoe, nos conceda o véu da sabedoria, a alegria do bem viver, dizendo graças a Deus. Passar a palavra agora para o nosso irmão Júnior para ler o livro de sabedoria. Bom dia a todos. Procure viver com equilíbrio, mesmo dentro da agitação da vida diária. Não se deixe levar pela onda desordenada que envolve a todos. Pode trabalhar muito, ter atividades grandes, mas nunca deixe de fazer tudo a tempo e a hora, equilibradamente. Reserve uma hora para a sua leitura, para a sua meditação, para a sua higiene mental, a fim de manter-se constantemente em equilíbrio. Graças a Deus. Agora eu vou ler aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta as montanhas. Subitem, o poder da fé. Para isso vamos ler um versículo. O livro de São Mateus, capítulo 17, versículo 14 ao 20. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não o puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular. Eles disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé, como um grão de uma mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Graças a Deus. Passar a palavra agora para o nosso irmão Salles, para ele aprofundar mais um pouco sobre esse assunto. Pode se fazer. Não, não diga isso não.
Amadas irmãs e irmãos do Ideal Espírita Cristão, meu cordial bom dia. Bom dia também aos internautas que nos ouvem e nos assistem pelas redes sociais. Que possamos nesta manhã de domingo, uma manhã ensolarada, abençoada por Jesus, beber um pouco dessa água que sedenta, desse conhecimento que Ele nos trouxe, que nos liberta. E hoje, em especial, falando de fé, fé que transporta as montanhas, citada por Jesus, nós vamos falar do poder da fé. E nós vamos ter a verdadeira e a real noção do poder que a nossa fé tem, do que a nossa fé realmente é capaz de realizar quando esta fé é real, quando esta fé é sólida. Então, este é um trabalho do Grupo Espírita Os Irmãos em Cristo, como vemos no slide. Eu já peço que passe a primeira imagem. Então, esse estudo está no capítulo 19, que tem como título A Fé que Transporta as Montanhas, e em seguida como subtítulo O Poder da Fé. Eu coloquei em vermelho para que pudéssemos diferenciar. E depois vamos para o seguinte, porque o tempo já se foram 10 minutos, né? Atrasamos um pouco. E como o próprio título fala sobre a criança lunática, pode passar, a cura do lunático. Esse homem que há anos sofria com essa criança lunática, que na verdade era possuída por um espírito obsessor. Para as pessoas que ignoram de que no Evangelho não fala de obsessão, eis o exemplo que nos é trazido neste livro, neste Evangelho, onde fala da criança possuída por esses demônios, e que nos traz também um grande exemplo do poder da fé. Esse pai de família já havia procurado os discípulos de Jesus, e eles até que tentaram, mas não conseguiram expulsar esses demônios que o possuíam, que queriam de todas as formas levá-lo a óbito, ora jogando na água, ora jogando no fogo, para que ele viesse a óbito. E quando Jesus estava diante daquela multidão, aquele pai desesperado conseguiu chegar até ele e pediu para que ele o curasse, porque ele tinha real certeza, ele tinha uma fé suficiente para que Jesus o curasse. E disse que já o tinha apresentado aos seus discípulos e que eles não puderam curar. E Jesus aproveita aquele momento, como muitos outros, para dar esse exemplo. E diz: "Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Traz-me aqui esta criança." E naquele momento, ordena que a sua equipe recolha aqueles espíritos obsessores. Ao contrário do que muitos pensam, que ele os expulsou, não. Ele os recolheu, e a sua equipe os conduziu a um hospital espiritual mais próximo, para que eles também pudessem ser curados. E este é o trabalho da casa: acolher, tratá-los e não expulsar. E naquele mesmo instante,
que aquela equipe foi recolhida, que aqueles espíritos obsessores daquela criança foram recolhidos, a criança ficou curada. Porque a sua doença não era física, era espiritual. Porque nós precisamos ter consciência de uma coisa: a doença física quem trata é a medicina física, mas a doença espiritual quem trata é a espiritualidade. São os médicos trabalhadores de Jesus que nos trata, que nos cura. Pode passar, meu filho. Mais. Pode passar até o final que eu já falei. Essa foi a criança que foi curada naquele tempo. Tá? Pode passar. Mais. Volta. Isso. Vai mais. Isso. Quando Jesus diz essa casta de espírito só pode sair por meio de jejum e oração, por isso eu quero chamar a atenção dessa frase, é o que Jesus está nos conclamando ao jejuar e a orar, a vigiar e orar. É o que falta hoje para a humanidade, é jejum e oração, é colocar o joelho no chão e pedir, mas pedir com fé, pedir com a certeza de que Jesus irá nos assistir. E eu digo isso e provo que Jesus nos prometeu, dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e terei o repouso das vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. E disse mais: pedi e obtereis, batei a porta e a porta se vos abrirá. Vejam, pedi e obtereis. Então, se Ele promete, nós temos a certeza de que receberemos o benefício. Mas temos que ter a noção de que é preciso que façamos a nossa parte. Porque não dá para eu pedir a Jesus a minha cura e eu continuar sendo um monstro dentro de casa. Eu continuar sendo uma pessoa falsa, mentirosa. Não dá, meus irmãos. Ou nós cuidamos de nós, ou nós não vamos receber o benefício. Quantos aqui já pediram anos a fio e não receberam? Porque ainda não é merecedor, porque você ainda não se curou. Você ainda não curou a si próprio das mazelas que você carrega. E ainda se dá de bonzinho. Por que é que Deus não me atende de tão bonzinho que eu sou? Será que você é bonzinho mesmo? Então vamos nos avaliar. Vamos fazer como Sócrates disse há 400 anos atrás, quando ele viu lá no templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Será que nós já conhecemos a nós mesmos? Então vamos nos conhecer. Vamos ver o que é que nós estamos fazendo de errado, de certo ou de errado, para que nós possamos julgar o outro, para que nós podemos receber os benefícios de Jesus. Não dá, meus filhos. Nós não vamos receber as benesses de Jesus se nós primeiro não nos livrarmos da nossa falta de amor, de compreensão, de caridade, de perdão, de benevolência. Não dá. Já é hora de nós cuidarmos primeiro de nós.
para que nós possamos receber as bênçãos do alto. Já é hora de nós mudarmos esse nosso ser grosseiro e ignorante que somos ainda. Alguém vai me dizer: nós não somos santos ainda, mas um dia seremos. E se nós não procurarmos se melhorar agora, quando é que nós vamos começar? Quando estivermos do lado de lá? É tarde demais. A nossa salvação, meus filhos, é conquistada aqui com as nossas ações, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, porque nós receberemos hoje ou amanhã o que fizermos ao outro, o que desejarmos ao outro. Quando Jesus resume sabiamente os 10 mandamentos trazidos por Moisés, através das tábuas da lei, em 2, foi para facilitar a nossa vida. Porque os 10 estão resumidos nesses 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós não podemos desejar ao outro aquilo que nós não queremos para nós. Porque aquilo que não é bom para nós, não é bom para o outro também não. Enquanto nós não nos tornarmos verdadeiros cristãos, verdadeiros evangélicos, nós não vamos receber as benesses de Jesus, porque ainda não somos merecedores. Não dá para eu pedir a Jesus a minha cura se eu ainda desejo o mal do outro, se eu ainda falo mal do outro, se eu ainda não estou curado dessas mazelas que a humanidade insiste em carregar consigo. Não dá. Pode passar. Lição sobre a fé. Pode passar. Disse-lhes Jesus que se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta para que ela transportar-se-ia. Agora, é preciso que essa fé seja sólida. Você diga e tenha certeza que vai acontecer. É como você se voltar para o alto e dizer: Jesus, a partir de hoje eu não bebo mais, eu não ingiro mais bebida alcoólica, ou eu não fumo mais. Não diga para mim não, nem para sua companheira ou companheiro. Diga para Jesus: Jesus, a partir de hoje eu não faço mais isso. E cumpra com a sua palavra, que as coisas vão mudar. Porque se você disser assim: eu vou beber só hoje, eu vou fumar só esse cigarro hoje, amanhã você vai fazer de novo, porque esse vício vai se tornando uma bola de neve e vai se tornar maior do que você. E você não conseguirá mais sair dele sem ajuda. Não conseguirá. Porque ele se tornou maior do que você, porque você o deixou se tornar maior do que você, lhe dominar. Eu tive outro dia um diálogo com os alcoólicos anônimos, e todos os dias eles sentam o joelho no chão e dizem: obrigado, meu Deus, por mais um dia sóbrio, por mais um dia sóbrio. Porque o grande problema desse tipo de vício é você achar que pode sair dele o dia que você quiser. Isso não é verdade. Você não pode. Você não tem forças para o deixar. Qualquer bobagem é motivo para você fazer tudo de novo. E isso é fraqueza. Isso é fraqueza. É você não se dominar a si próprio. Mas quem tem uma fé sólida num Deus de amor verdadeiro,
Consegue. Nós temos muitos exemplos de pessoas que se curaram sozinhos, sem precisar de internação, sem precisar de ajuda médica. Apenas com a fé em Deus e a sua força de vontade. Pode passar. Pode passar. As montanhas que a fé ajuda a remover são, passa, volta, as dificuldades e a má vontade. As montanhas que Jesus cita aqui no seu santo evangelho são essas mazelas que eu estou citando aqui. Jesus não está falando da montanha de pedra e areia. Ele está falando das montanhas que nós carregamos ainda nas nossas costas. E que somente essa fé que eu estou citando agora é capaz de removê-las. É capaz de tirar das nossas costas e diminuir significativamente os nossos sofrimentos hoje e futuros, presentes e futuros. Os preconceitos e os fanatismos. Nós ainda insistimos com preconceitos bobos, com discriminações bobas. E aceitando ou não, nós ainda somos muito fanáticos. E o fanatismo nos tira do caminho certo, do caminho reto. O orgulho e o egoísmo principalmente. As pessoas ainda são muito orgulhosas. Não querem perdoar. Não querem. E também são muito egoístas. Primeiro eu, depois eu de novo. E é assim que Jesus nos ensinou, quando ele disse que não veio aqui para ser servido, mas para servir. Jesus, dono de tudo isso, meus filhos. Imagina nós. Então nós devemos tomar esse exemplo. Servir primeiro, para poder ser servido. Amar primeiro, para poder ser amado. Merecer primeiro, para poder receber. Passa. Jesus e a força da oração. Passa. Quando Jesus fala de jejum e oração, que eu venho citando desde o começo, Jesus não está falando da gente jejuar o feijão com arroz, não. Deixar de se alimentar durante o dia. Não é isso que Jesus nos pede. Ele está falando do jejum moral. O jejum que nós devemos fazer não apenas na Semana Santa, ou no Natal, ou quando quer que você queira. Ele tem que ser diário. É o jejum desse pequeno órgão chamado língua, principalmente das línguas afiadas, que já tem a má resposta na ponta. Pá, é feito uma espada afiada. Meus filhos, pensem comigo. Palavra dita não volta atrás. Ferida aberta só fecha depois. Tenham cuidado nas palavras que vocês irão proferir, que vocês irão falar, porque essa palavra pode ferir alguém pelo resto da vida, e depois você vai responder por isso. Desafinem suas línguas, falem palavras doces, palavras que consolam, que acalentam,
que ajudam, que curam. Nós não estamos nessa terra, meus filhos, para fazer ninguém sofrer. Nós estamos nessa terra para fazer o outro feliz. São Francisco de Assis, quando trouxe sua santa oração lá no século XII, disse que é melhor ter para dar do que ter que receber. Porque é dando que se recebe e é amando que se é amado. Então tomemos como exemplo a oração de São Francisco de Assis. Que possamos a partir de hoje plantar uma boa semente, porque a semente que plantarmos hoje, amanhã nós vamos colher. Se for uma boa semente, receberemos bons frutos. Mas se for uma má semente, os frutos serão amargos e nós teremos que comer, porque nós o plantamos. E pela lei de ação e reação, iremos colher, mais cedo ou mais tarde. E o fruto amargo, meus filhos, não é bom para ninguém. É a abstenção do mal, pode passar. É a reforma íntima que eu venho falando desde o início, pode passar. A oração é a ligação mental sincera e verdadeira com Deus. E aí eu pergunto a vocês: como é que eu posso me ligar a Deus se eu não perdoei o meu irmão? Como é que eu posso me ligar a Deus, que é amor, mas também é justiça, se eu ainda tenho sede de vingança? Como é que eu posso me ligar a Deus se eu ainda julgo o meu irmão? Como é que eu posso me ligar a Deus se eu desejo que aquele que me fez o mal receba o dobro do que me fez? Como é que eu posso me ligar a Deus se eu ainda sou um homem ciumento, doente? E vocês sabem que o ciúme doentio é uma das piores mazelas que o homem pode carregar. Porque o ciúme doentio, ele cria situações que não existem. E com isso sofre e faz o outro sofrer. Como eu posso me ligar a Deus se eu observo apenas os erros do meu próximo, ao invés de ser indulgente e observar as qualidades? Se eu ainda falo mal do meu vizinho, ou da minha vizinha, ou dos meus colegas de trabalho? Como eu posso conversar com Deus se eu estou na escuridão? Como? Então, meus filhos, vamos sair da escuridão. Vamos buscar a luz através do jejum e da oração. Lembrem que eu estou falando do jejum moral. Não é o jejum alimentar, o jejum do feijão com arroz, mas é o jejum moral. Dá uma segurada nessa língua afiada, ouvir mais e falar menos. Passa. É o melhor antídoto para a prevenção e cura das obsessões. Por que é que eu continuo falando em obsessões? Porque nós atraímos para junto de nós espíritos que pensam e agem como nós, que estão na nossa mesma vibração. Por isso é que é necessário que a nossa vibração esteja mais elevada, esteja acima da faixa dos obsessores, que é uma faixa de baixa vibração.
porque eu atraio para junto de mim espíritos e pessoas que pensam e agem como eu, ou seja, que se afinam comigo. E como é que a gente se afina com alguém? Com a mesma vibração, os mesmos pensamentos, as mesmas ações. E como Deus é justo, é amor, mas também é justiça, quando nós deixarmos para trás esse corpo de carne, essa manta de carne, e passarmos para a erradicidade, nós iremos ficar juntos de pessoas como nós, idem, iguais a nós. E isso é maravilhoso. Você já imaginou uma pessoa boa ficar junto de pessoas más? Não, seria justiça. Seria injustiça. Então, se eu sou uma pessoa boa, eu vou ser levado para junto de pessoas iguais a mim. E isso é maravilhoso, isso é muito bom. E essa conquista, meus filhos, ela é feita aqui, na Iura. Com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer. Então a fé, ela é o grande antídoto para a nossa cura. A fé é a nossa base sólida. Veja o exemplo que Jesus dá do homem insensato que constrói sua casa sobre a areia, e quando vem os ventos e as águas se agitam, a derrubam, a destrói. Assim é a nossa fé. Igual ao homem sensato que constrói sua casa sobre a rocha, e pode vir os ventos que vierem, as tempestades que vierem, ela vai continuar lá, firme, sólida. Assim é a fé. Vai. Porque a fé é a confiança em Deus e também em nós. Passa. É acreditar em alguma coisa, em alguma realização, em algum sonho, em algum objetivo a ser alcançado. A fé é sentimento instintivo que nasce com o Espírito. É por isso que o nosso irmão afirma no Evangelho que a fé é inata no homem. Porque a fé já vem com a centelha divina que é o nosso Espírito. Ela já vem na nossa memória espiritual. O que nós vamos fazer aqui nessa terra é acrescentá-la, é aumentá-la. É por isso que nós precisamos de uma base religiosa. Embora sabendo que não é a religião que salva, são as nossas ações, são os nossos sentimentos, são os nossos sabores ou dissabores que nos levam à salvação, que nos levarão à salvação. E encontra-se inicialmente em germe, em seu íntimo. Vai se desenvolvendo entre as experiências do sentimento e do raciocínio. Só acrescentando o que eu disse, vai. Ter fé? Essa é a pergunta que foi feita a Emmanuel e ele responde: o que é ter fé? E ele diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante da realização divina da personalidade. Existe aqui na Terra uns comentários que as pessoas dizem: fulano tem personalidade forte, fulano tem personalidade fraca. Está relacionado a isso, meus filhos. Personalidade forte não leva você a lugar nenhum.
leva você a mais sofrimento, a ter mais problemas na sua vida, a ter mais pedras no caminho. Como dizia o nosso irmão Carlos Drummond de Andrade, há uma pedra no caminho. Mas eu afirmo que não é só uma, são muitas. Mas o homem sábio pode muito bem transformar essa pedra em um pedestal como esse e fazer a diferença. Porque o homem inteligente sofre, erra para aprender. O homem sábio não. Observa o erro do outro e aprende sem passar por essa decepção. Aspectos da fé. Nós temos duas fés. Nós temos a fé humana e a fé divina. A fé humana é a confiança em você mesmo. Olha, se alguém começou com um carrinho vendendo umas coisinhas e hoje tem um grande supermercado, por que eu não posso? Se alguém começou lá, terminou o 2º grau, fez vestibular, passou, é graduado, fez pós, por que eu não posso? É você ter confiança na sua capacidade de vencer, e você vencerá. Porque a fé divina, nós vamos ver em seguida, ela já é certa. Deus quer sempre o nosso melhor. Acreditar nas próprias forças concentra-se suas faculdades nos interesses materiais e nas necessidades humanas. Por isso que eu falei, um grande negócio, uma graduação, uma pós, um sonho a realizar com a minha capacidade. Agora, pelo amor de Jesus, não se ajoelhe e diga assim: Jesus, eu quero que o Senhor me dê um carro. Aí vai de novo: Deus, eu quero que o Senhor me dê um carro. Está errado. Esse carro nunca vai chegar, porque você está pedindo errado. Jesus, me mostra os meios para que eu possa comprar o carro dos meus sonhos, o carro que eu preciso. Deus, me mostra os meios que eu possa conseguir fazer a minha graduação. Os meios, não é o todo, os meios. Fé divina, confiança em Deus. Passa. Concentra suas faculdades nos interesses espirituais e na vida futura que Jesus veio nos preparar para isto, dizendo: conhecereis a verdade, porque somente a verdade vos... Amém. Vai. O poder curativo da fé, trazido através da nossa irmã Joana de Ângeles, que diz: documenta-se na medicina moderna que os pacientes portadores da fé religiosa recobram a sua saúde com mais rapidez que aqueles que não a têm. A sua conduta durante a enfermidade faz-se abonada pela serenidade e a mente coopera eficazmente em favor dos resultados felizes. Uma famosa psicóloga americana está há 10 anos acompanhando 2.000 pacientes, portadores dos mais variados tipos de câncer. E já comprovou cientificamente, através das suas pesquisas e acompanhamento desses pacientes, de que aqueles que têm fé, que rezam todos os dias, que oram todos os dias e perdoam, escute essa palavra, perdão, se curaram. E que todos que adquiriram e que desenvolveram, desenvolveram algum tipo de câncer, foi por falta de perdão. Está comprovado cientificamente de que os cânceres desenvolvidos no homem está relacionado à falta de perdão. Gente, quando eu vi isso, eu procurei um canto para me esconder, mas eu não consegui.
Porque muitas vezes nós resistimos a perdoar determinadas situações. E quando Jesus diz para a gente perdoar, sempre, Ele está falando dessas coisas, meus irmãos, para evitar as dores futuras em nós mesmos. Tá? Outra coisa interessante que a gente pode extrair dessa mensagem de Joana de Ângeles foi que a USP de São Paulo fez um trabalho similar a essa psicóloga, doutora em psicologia americana, que agora eu esqueci o nome, embora eu acompanhe. Pegou uma sala com 30 pacientes e outra com 30. A sala primeira acrescentava-se a medicação, oração, prece, agradecimento a Deus. Todos os dias. A segunda sala só medicação. E o resultado nós já sabemos qual foi. Todos os 30 se curaram. Na segunda sala, metade viajou. O que faltou? O alimento espiritual, meus filhos. Que a gente sem ele não é ninguém. É uma folha seca a vagar pelo espaço. Fé verdadeira é depositar mais confiança em Deus do que em si próprio. Quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas, Ele está dizendo acima de nós mesmos e de tudo que existe. Sabem por quê? Porque Deus é o Criador de tudo isso. Deus é onipotência, tudo Ele pode. Ele é onisciência, tem ciência de tudo. É onipresença, está presente em todos os lugares. E mais que isso, é infinito. A fé verdadeira produz a calma, a paciência, a humildade, o discernimento, nos traz paz interior, nos traz a verdadeira paz que nós procuramos, meus filhos, todos os dias. Mas vocês sabem do segredo? Ela está dentro de cada um de nós, porque a centelha divina habita em nós. Nós é que deixamos ela adormecer. Então vamos acordar essa centelha divina. Já é hora da gente acordar o Deus de amor que habita em nós. Fé com presunção é depositar mais confiança em si próprio do que em Deus. Produz nervosismo, orgulho e violência. Vocês podem observar que as pessoas que têm dificuldade de perdoar, que têm pouca fé, são nervosíssimas. Aonde elas vão, elas fecham o pau da barraca. Elas estão sempre nervosas. E agora nós sabemos por quê. São pessoas que ainda não carregam em si a centelha do amor de verdade, do amor verdadeiro. Nossa demonstração do poder da fé vai. Ação magnética do homem atuando com o pensamento no fluido cósmico universal. Esse Senhor é aquele que Jesus curou, que estava paraplégico, sem andar, sem se levantar, dependendo de tudo dos seus familiares, há 38 anos. Imagina aí, você depender dos outros até para ir ao banheiro há 38 anos. Mas ele ouviu falar em Jesus, e que Jesus fazia verdadeiros milagres. E como ele era um homem muito ligado a Deus, fazia sua leitura evangélica todos os dias no seu lar, pedia a Deus que um dia permitisse que Jesus andasse para aquelas bandas, para que ele o visse.
E assim aconteceu. O poder da fé modifica as qualidades com o poder da vontade e da fé ardente, dirigidas para o bem, realizando as curas. E Jesus aparece por aquelas bandas e um de seus amigos o pedem, que aquele homem o esperava há muitos anos, desde que ouviu falar nos seus ensinamentos e nas suas curas. E Jesus foi até ele, olhou no seu olho e disse: o que tu queres? Senhor, eu quero ser curado, eu quero andar, eu quero andar, Jesus. O que foi que Jesus fez? Levanta-te e anda. E o que aconteceu? Ele andou. Jesus, o que foi que aconteceu? A tua fé te curou. A tua fé te curou. Passa. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É isso que nós fazemos aqui na Casa Espírita. Usamos do magnetismo do bem para realizar tratamentos diversos. Nós não fazemos a cura. Só Jesus a pode fazer. Mas nós somos os instrumentos que Jesus usa para assim realizar, meus filhos. Outro exemplo do poder da fé está relacionado àquela mulher que sangrava há muitos anos, 12 anos. E que ela, quando conversava com Deus, demonstrava a tamanha fé que carregava consigo, que se ao menos pudesse tocar nas vestes de Jesus, seria curada. Até que um dia, Jesus foi àquela cidade que ela morava, e ela se esforçou o suficiente para rasgar aquela multidão e chegar até ele. E tocou as suas vestes. E como ele caminhava, e para deixar o exemplo, ele parou e disse: quem tocou as minhas vestes? Quem tirou um pouco da minha energia? Olharam para todos os lados, não viram ela tocando, mas ela ainda estava próxima e disse: fui eu, Jesus, que toquei. E aquele sangramento que já durava tantos anos cessou no mesmo instante, e ela ficou curada. E Jesus demonstrou que a fé que você carrega é o antídoto da tua cura, meu filho, minha filha. É o remédio que você precisa para vencer, para realizar seus sonhos, para te fazer feliz e ajudar a fazer feliz aqueles que te rodeiam, porque são teus irmãos e têm o mesmo direito que você. A fé, sob qualquer aspecto, é base para todas as realizações nobres das criaturas. E Jesus traz essa frase que nos toca muito, está lá em João 13,15, que diz: porque eu vos dei o exemplo, que nós citamos agora, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Passa. E aí, Kardec, observando todos esses ensinamentos do grande mestre, diz: espíritas, ou cristãos, ou evangélicos, ou
Irmãos, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Vejam, amar é você se cuidar primeiro, é você amar primeiro a você, para poder amar o seu irmão. E a instrução é o conhecimento. Quando ele diz: conhecereis a verdade, porque somente a verdade vos libertará, ele está falando desse conhecimento. E hoje não há mais barreira. Nós tivemos aí, obviamente, os 1000 anos perdidos, que a religião não nos deixou se libertar, não nos deixou conhecer os ensinamentos de Jesus verdadeiramente ditos. São os 1000 anos de escuridão, que nós chamamos na história. Mas hoje, a escuridão passou. Nós temos N meios para adquirir os conhecimentos trazidos por Jesus. N meios. Mas vocês sabem o que é que a maioria de nós estamos fazendo? Vendo outras bobagens nas redes sociais, ao invés de estar buscando os conhecimentos de Jesus, perdendo tempo, sujando a nossa mente com balelas, com coisas vãs, que não nos trazem ensinamento nenhum, que ao contrário, atrapalha a nossa vida em muitas coisas. Lembrando que, segundo Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, e ao próximo como a si mesmo é o segundo mandamento, como eu já disse, só estou repetindo. E eu botei confiar sempre, mas eu acrescento 2 palavras: orar e vigiar. Orar e vigiar. E confiar sempre em Deus. Muita paz no coração de cada um de nós. Em nome de todos, nos agradecemos, a presença de Salles com as suas exclamações. E para nos fazer a pausa, para ir para o passo, eu vou pedir. Pedir a Salles para fazer a prece final. Então, meus irmãos, vamos continuar nessa vibração de paz e de amor, rogando a Jesus nos envolver mais uma vez com as energias benfeitoras e curadoras do seu santo olhar, e a Virgem Santíssima, sua mãe, nos envolver com o seu santo manto de amor, de caridade, de paz, e tirar do seu coração materno o amor materno. Que esse amor nos harmonize, nos tranquilize, aquiete os nossos corações e o nosso ser como um todo, para que esta semana que se inicia possa ser diferente, possa ser melhor, possa ser aquele tempinho que nós precisamos, ó Mãe amada, para pensar nos ensinamentos de vosso Filho amado, para refletir sobre os acontecimentos da vida, sobre os seus exemplos de amor e de cura, sobre a sua paz maior, sobre o seu convite para a reforma íntima, para a divulgação do seu santo evangelho, para o perdão e para a fé sólida que nos liberta, que nos faz melhores cristãos. E que essas energias benfeitoras, Mestre amado, que recebemos nesta casa,
possa também chegar aos nossos lares e envolvê-la como um todo, e especialmente aqueles que não puderam estar aqui hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora vamos nos organizar em fila para o passe magnético, que cada um possa pensar no Divino Mestre, a cura da nossa alma. E um bom dia a todos, todos tenham um bom domingo.